Falarei dos selos no mundo espiritual. Não defendo correntes teológicas. Se quem defende partidos religiosos e correntes ideológicas, esse estudo não é para você. E irei provar que estamos no capítulo 13 de Apocalipse, mas o capítulo 12 não se cumpriu, e também o Apocalipse capítulo 9 não se cumpriu. Enfim, não irei falar quais já se cumpriu e quais ainda não se cumpriu. Só quero dizer que não siga as ordens certas dos capítulos do Apocalipse, porque não irá acontecer nessa ordem igual os teólogos fazem. Se seguirem nas ordens dos capítulos irá se perder, igual muitos que por seguirem as ordens dos capítulos não acreditam que estamos no capítulo 13, e ainda pensam que estamos no capítulo 5. Irmãos, quem tem intimidade com Deus sabe do que estou falando. O livro de Apocalipse pode se cumprir os capítulos que estão lá na frente, e depois voltar para os primeiros capítulos e se cumprir depois. Pensa que Deus iria deixar fácil as profecias em capítulos certos para acontecer uma atrás da outra? Deus quer que oremos para sabermos qual capítulo do Apocalipse irá se cumprir. Deus deixou os capítulos fora de ordem para que o homem não saiba qual irá acontecer primeiro, igual os teólogos que pensam que sabem de tudo, mas aquele que tem intimidade com Deus irá saber quais capítulos irão acontecer primeiro. O livro de Apocalipse não segue uma ordem cronológica igual está no livro. Um exemplo é o livro de Jó, que deveria estar depois de Gênesis e antes de Êxodo, porque Jó é antes de Moisés. Ele era um patriarca igual Abraão era. Somente existe ordem quando fala primeiro selo, segundo selo, e assim por diante. As ordens estão nos selos, trombetas e taças da ira de Deus. Mas os outros capítulos não seguem uma ordem. O que é um selo? Apocalipse 5, 1. E eu vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora selado com 7 selos. É como se fosse uma caixa. Os selos por fora significam proteção das coisas que estão dentro, e os selos por dentro significa que está escondendo as mensagens ali escritas, ocultando-as a alguém. Apocalipse 6 verso 1. E eu vi quando o Cordeiro abriu um dos selos, e ouvi um dos 4 animais dizendo com voz como de trovão: vem e vê. Quando os selos são abertos, os animais falam assim: venha e veja o que será revelado para a terra. O selo é uma marca que identifica quem é de Deus. Essa marca fecha um documento, uma casa ou um terreno. Exemplo, uma placa que diz: proibido entrar, terreno particular. Aquilo é um selo. O selo marca um lugar, marca uma casa que tem uma placa. Um selo proíbe a entrada de alguém. Quem tem o selo de Deus em sua vida, os demônios ao chegarem perto veem o selo dizendo: proibido a entrada de intrusos. Um selo pode ser uma nota fiscal de compra, ou um comprovante de pagamento que diz que as contas foram pagas. O sangue de Jesus na vida do crente está na porta do coração, e os demônios ao passarem perto, veem escrito com as marcas do sangue carmesim: dívida paga, não deve nada, propriedade particular comprada pelo sangue do Cordeiro. Uma estampa na camisa, é a marca que diz a origem dessa camisa. A marca que é o selo, irá dizer de quem a sua alma pertence. Um sinete, que é um instrumento, que imprime um lacre de um brasão, é a marca ou selo. Fitas adesivas, durex, fita adesiva que lacra uma caixa que diz: não mexa no produto que está dentro dessa casa. Efésios 1 verso 13. E também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele crestes, nele fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 4 verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da libertação. Nós somos casas de Deus, e nenhum demônio pode violar ou carregarmos dentro de nós. Eles não podem entrar e nem sondar a nossa alma, o nosso coração. Eles não podem saber o que pensamos e nem o que sentimos. Deus colocou um selo de fechadura em nós, para impedir a entrada de espíritos malignos. A entrada de nosso coração foi obstruída, que é a mesma coisa de fechada para não entrar qualquer espírito. Foi colocado um obstáculo na porta do coração de não deixar os demônios entrarem. A abertura do nosso coração é só para as coisas de Deus. Selar significa tornar aquele objeto que está na caixa válido,
e que não pode ser tocado como se uma pedra preciosa tivesse em uma caixa do correio. Uma carta no envelope tem a mesma importância, e o carteiro não pode ler e mais ninguém, a não ser o destinatário. Tu és a carta de Deus, e as obras que Deus tem em sua vida o diabo não sabe. Ele selou as coisas da sua vida que somente ele sabe. A sua vida é como uma pedra preciosa dentro de uma caixa que não pode ser violada. Essa caixa simboliza a graça na qual está dentro dela. O selo é o sangue de Jesus, que guarda e protege essa linda joia preciosa que está na caixa, impedindo de ela ser violada. Êxodo 12 verso 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa conforme o número das almas. Êxodo 12 versos 5 e 6. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. O cordeiro sem mácula simboliza Jesus, sendo sacrificado para a congregação de Israel. Êxodo 12 verso 7. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Êxodo 12 verso 11. Assim pois o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Comereis a ovelha sem mancha, simbolizando a Santa Ceia, cingir os lombos, pegar o cajado e calçar os nossos sapatos espirituais do Evangelho, significa se revestir das armaduras de Deus. Êxodo 12 verso 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Êxodo 12 verso 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu um sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Observe que o sangue é o selo de proteção de Deus, a marca que somos remidos, e esse sangue simboliza o sangue do Cordeiro Jesus que nos remiu, e está nas ombreiras de nosso corpo e na porta do nosso coração, e impede que os demônios entrem. O sangue da proteção espiritual de nossa vida e da nossa casa espiritual, onde os demônios não podem entrar e nem nos ferir, e não podem tirar a nossa vida. A fé e a palavra que carregamos dentro do nosso coração, da nossa alma e do nosso espírito está selado. Eles não podem violar a não ser que Deus permita, ou se você revele o que sente e o que pensa. Algo que está selado significa que está carimbado. No carimbo indica para que serve aquele documento, e qual é a sua origem. O carimbo de Deus em nossa vida indica qual é o nosso ministério e qual é a origem da nossa missão. O selo quando está fechado, quando o selo permanece fechado e Deus não abre, mesmo ele revelando o mistério para alguém, ele pode pedir para que não revele à humanidade, e o mistério continua oculto aos olhos da humanidade. O selo não foi aberto, para que a caixa de mistério venha se abrir e revelar o que está dentro dela. Apocalipse 10 verso 4. E quando 7 trovões falaram suas vozes, eu estava a ponto de escrevê-las, mas eu ouvi uma voz do céu me dizer: sela as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Falarei do rompimento do selo. Apocalipse 22 verso 10. E ele me disse: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quando um selo é rompido, significa que foi colocado um fim para aquele segredo, e o que era segredo não será mais. Aleluia, irmãos. Selo rompido revela as coisas que estão na caixa de Deus que guarda segredo. Selo rompido da carta de Deus revela as mensagens proféticas que ele quer passar nos dias de hoje, porque Deus tem revelado coisas ocultas que estão dentro da alma que nem o diabo sabe. Deus tem revelado aos santos esses segredos ocultos de nossas almas, e também tem revelado as coisas do mundo espiritual que estão dentro da caixa do mistério de Deus. Uma carta só, sabemos do que está escrito quando ela é aberta. Enquanto ela está fechada, o que está escrito nela fica oculto aos nossos olhos. Quando o selo é tirado, a carta é aberta e lida, a sua mensagem é revelada, e as coisas ocultas de Deus são seladas no mundo espiritual. E quando o selo é aberto,
as coisas são reveladas, e quem está cego e surdo no mundo espiritual, não consegue ver a revelação sendo cumprida e nem escutar. O povo fica desapercebido e não consegue perceber as profecias sendo cumpridas. Mateus 27 verso 66. E eles se foram, e fizeram segurança no sepulcro com a guarda selando a pedra. O selo no sepulcro de Jesus foi para impedir a sua ressurreição, porque Satanás sabia dessa profecia, e colocou no coração dos homens para deterem a saída de Jesus do seu túmulo. Mateus 27 versos 62 ao 64. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda pois que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. Isso foi provavelmente feito esticando uma corda através da pedra, e selando-a em ambas as extremidades com argila de selagem, e também para não roubar o corpo de Jesus e dizer que ele ressuscitou, porque os fariseus temiam isso, de que o corpo dele fosse roubado e espalhasse o boato da sua ressurreição, porque isso era a prova que ele é o Filho de Deus. Colocaram uma pedra gigante que nenhum homem teria forças para remover, e ainda colocaram soldados para vigiarem, e mesmo assim não conseguiram detê-lo, porque o anjo, sendo invisível, entrou no sepulcro e removeu a grande pedra, e o soldado percebeu que alguém de dentro do túmulo removeu a pedra. Os soldados que presenciaram a remoção da pedra viram que algo sobrenatural aconteceu dentro do túmulo. Já não restava dúvidas de que o homem sepultado era o Filho de Deus que reviveu. E o que falar para aqueles que não acreditam que Jesus é Filho de Deus? Os soldados teriam que falar a verdade, mesmo que os fariseus os chamassem de mentirosos, ou mentir, dizer que o seu corpo foi roubado assumindo as suas falhas de que deixaram os homens removerem a pedra. O túmulo foi selado, e quando algo é selado, significa que aquilo não pode ser violado. O exemplo é uma carta que vem com um selo, que impede que alguém abra ela. Enquanto o túmulo de Jesus estava selado, ninguém podia tocar em seu corpo mais. Aquilo que é selado não se pode tocar, aquilo que é selado não pode ser revelado. Quando o selo é tirado do túmulo de Jesus, a vida eterna é revelada, porque ele sobreviveu ao martírio do inferno. Quando o selo é tirado, a ressurreição em um corpo corruptível é revelada. Quando o selo é tirado, a salvação ao mundo foi revelada, porque ele venceu a morte. Quando a pedra que impedia que o mistério de Deus fosse revelado, eles viram aquele que venceu e vencerá em sua frente. Bem-aventurado foram os guardas romanos que tiveram o privilégio de ver o homem que venceu a morte. João 6 verso 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas sim pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus Pai a este o selou. Deus selou o Redentor. O significado é que ele confirmou a sua missão divina. Romanos 4 verso 11. E ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé quando ainda era incircunciso, para que fosse pai de todos os que creem, ainda que não estejam circuncidados, para que a justiça também lhe seja imputada. Deuteronômio 10 verso 16. Circuncidai pois o vosso coração espiritual, retirando toda obstrução carnal, e deixai de ser insubmissos e teimosos. Deuteronômio 30 verso 6. E Yahvé teu Deus, desimpedirá a tua alma como se circuncidasse teu coração, e as entranhas da tua descendência, para que aprendas a amar o Senhor teu Deus, com todo o amor do teu coração e toda a vontade da tua alma, e vivas plenamente. Jeremias 4 verso 4. Purificai-vos em honra a Yahvé, circuncidai os vossos corações, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Porquanto se não fizerem isto, a minha ira se acenderá e exterminará a todos como fogo, devido à malignidade de vossas obras. Meu furor cairá como fogo devastador, e ninguém conseguirá abrandá-lo. Romanos 2 verso 28. Portanto, não é legítimo judeu quem simplesmente o é exteriormente, nem é verdadeira circuncisão a que é feita apenas fora do coração no corpo físico.
Colossenses 2 verso 11, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. A circuncisão é um selo, um certificado da aliança. Os convertidos são chamados por Paulo de selo do seu apostolado, isto é, são sua atestação. 1 Coríntios 9 verso 2, se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Apocalipse 7 verso 3, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado aos servos do nosso Deus nas suas testas. Os selos de Deus é a marca do sangue do Cordeiro que vai na testa, como se fosse um carimbo divino que registra alguém que pertence a ele. Quem tem o selo da fechadura, tem a sua vida lacrada dos espíritos malignos, e eles não podem tocar. 1 João 5 verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não o atinge. Espero que tenham entendido os selos. Deus abençoe a cada irmão. Amém.